Som SC, tudo em som automotivo. www.somsc.com.br. E aí, gente, aqui Fábio Bonatti da somsc.com.br. Vou fazer um vídeo para vocês aqui sobre frequências. Separei algumas aqui para mostrar. Frequência, na verdade, no som, ela é medida em hertz. Então, a gente tem frequências medidas em ciclos e tudo mais. No caso, em som é hertz. 1 hertz, para resumir, vocês entenderem bem, consiste no movimento do cone ir e voltar uma vez em um segundo. Ou seja, não daria som algum, é só uma coisa física, você vai ver ele ir e voltar bem lentamente. 20 vezes por segundo seriam então 20 Hz. Ou seja, aqui nesse gráfico de cima vocês podem ver mais ou menos um segundo aqui, ele está indo e voltando várias vezes, são várias ondas. Ou seja, cada um desse gráfico aqui, que é uma frequência fixa, vai fazer o cone ir e voltar. Ó. Então ele está 20 vezes indo e voltando num segundo. Ainda assim não dá um som muito audível, seria mais um tremor. Não um tremor de terra, um terremoto, alguma coisa assim, seria mais próximo de 20 Hz. Cachorros e outros animais aí conseguem sentir os sons abaixo de 20 Hz melhores que os seres humanos, né? Então são consideradas aí frequências muito baixas e muito altas, no caso infrassons a muito baixas, né? E a ultrassons muito altas. Então o ser humano normalmente ele consegue escutar entre 20 Hz e 20 mil Hz. Isso seria o máximo do máximo. Normalmente a maioria das pessoas vai conseguir ouvir um pouco acima disso em diante e chegando um pouco antes de 20 mil Hz. Mas vamos lá. A gente tem aqui no caso uma frequência fixa. Ela está demonstrando com 2 gráficos para cada uma. Isso significa o que? L, R, esquerda e direita, left e right. Então ela é estéreo. Todo som estéreo são 2 canais, o esquerdo e o direito, que em algumas músicas você sente, tipo, a bateria está vindo da esquerda, a voz dos 2 canais e a guitarra do canal direito. Então, tipo, depende da banda, ele pode localizar o microfone esquerdo de um lado, o direito do outro, e aí dá uns sons diferentes. Isso em algumas músicas, às vezes, tem aquele efeito do som passando de um lado para o outro, só no meio da música, só em algumas partes da música, então não é toda música que você sente esse efeito estéreo. Normalmente em som automotivo, como é tudo junto no porta-mala lá atrás, ou um paredão tal, que é tudo junto, é até melhor ser mono, porque você vai fortalecer mais. Quando tem essa diferença, vai para um lado, todas as caixas vão tocar de uma vez, e não só aquela de um lado. Então o estéreo é legal dentro do carro, quando você está escutando uma música, consegue escutar de um lado para o outro, de um kit de porta para o outro, no caso, ou num home theater, que já não é considerado estéreo, é melhor que isso. Um home theater pode ter 4.1, 5.1 e etc, 7.1 e etc. Seriam vários canais, mais ou 2 de subwoofer. Então já o estéreo ele só chega 2 canais, beleza? Não é aquele agudo, aquele tch que a galera fala, não tem nada a ver com estéreo. Estéreo são 2 canais, só isso. Aqui então temos 20 Hz. Eu vou dar um play para vocês tentarem ouvir esse 20 Hz. Com certeza a maioria de vocês não vai ouvir 20 Hz. Você vai ter que olhar para o cone do alto-falante mexendo nessa frequência de 20 Hz. Qualquer coisa no site da Som SC lá em músicas tem umas faixas para baixar de frequência, todas elas, para vocês fazerem testes. Mas no caso da caixinha de som de vocês, vou ouvir de 100 em diante, se for uma caixa de PC comum. Se for uma mais avançada, com falante, vai dar para ver até o cone mexendo. Então vamos lá. E é isso aí. Eu não ouvi nada aqui, no caso estou com uma caixa simples. E agora vamos partir para 45 Hz. 45 Hz é aquele subgrave bem extenso. Rap, hip hop, funk, conseguem pegar essas frequências mais extensas, falantes de 15, 18 feitos para isso. Então vamos dar um play aqui, vamos baixar 20 Hz. E é isso aí, 45 Hz seria aquele sub bem extenso, também não é um grave tão forte, é mais estendido mesmo, mas para quem gosta de subgrave é bem interessante, é aquele bem extenso, bem bonito de ouvir. Agora vem 60 Hz,
60 vibrações por segundo, vocês podem ver a onda aqui, ela já é mais ondulada do que aqui no 20 Hz. Então vocês podem ver que a diferença de 60 para 20 é bem grande. São 3 vezes mais vibrações dentro de um segundo. 60 Hz é a frequência de ressonância da maioria dos carros, ou seja, é o pico, é o que mais vai ficar forte, o grave dentro daquele carro. Digo isso porque Palio, Gol, Celta, Corsa, outros carros aí, todos eles têm a média de 50 a 60, alguns um pouco mais de 60, alguns um pouco menos de 50, mas é essa média aí de 50 a 60. E o grave seria um grave bonito também. Então vamos dar um play aqui. A maioria das músicas chega a pegar essa frequência também. Quem tem caixinha de PC, alguma coisa, pode ter visto essa caixinha vibrar, alguma coisa do tipo. Então 60 Hz é mais ou menos isso aí, aquele grave bonito, forte, bem legal. Depois em 80 Hz, 100 Hz, 80 também a maioria das músicas está presente. Vamos baixar aqui o 60 e vamos partir para 100 Hz. Seria um grave mais firme. Agora realmente em todas as caixas de PC, alguma coisa, você vai ouvir esse grave, vai sentir na caixa. É um grave mais firme, mais presente. No caso, ele é mais forte em decibéis do que o 60, 45 tal aos nossos ouvidos. Então vamos dar um play aqui para vocês escutarem. Então a maioria aí deve ter escutado. A frequência realmente aí está mais presente em músicas de grave de ataque, 100, 100 e poucos Hz. É aquele grave mais de impacto, então uma pressão bem forte. Aí chegando perto dos 500 já começa a sair a voz, né? Então 500 Hz já seria uma frequência mais de uma voz encorpada, é uma frequência mais usada assim por falantes de médio grave, de 6 a 10, 12 polegadas aí, normalmente são usados, essa frequência aí fica no meio entre o subgrave e a corneta etuíta. Então o médio grave, ele normalmente é cortado em torno de 100 a 150 Hz, até um pouco mais, e chegando até uns 1000, 2000 Hz, um pouco mais, isso de acordo com os falantes. Porque tem falante de médio grave que pega planamente 2000 Hz e tem falante que não pega. Então você tem que acoplar o driver com o falante. Então, se o falante chega até 2000 Hz o driver, você corta de 2000 para cima e fica legal. Se o falante chega somente até uns 1000 Hz legal, depois disso ele já decai legal, então é bom botar um driver que toque de 1000 em diante e assim fazer a combinação dos dois, beleza, gente? Então vamos mostrar a 500 Hz. Bom, deu para ver que 500 Hz realmente agride mais o ouvido do que uma frequência de 100 Hz. Isso principalmente em volumes baixos, a diferença da frequência mais próxima da voz, no caso, a voz é 1000 Hz, 500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, depende da voz da pessoa, criança, grito, voz encorpada. Então fica em torno aí de 300 a 3500 Hz a faixa de voz, né? Então a gente sente mais, o ser humano foi, digamos assim, nós nascemos para escutar voz. Então o pico sempre vai ser próximo aí de 1000 a 3000 Hz, seria a nossa audição mais sensível. Tanto que muita gente abaixa no equalizador essas frequências para não doer tanto o ouvido, com um som mais bonito. Então vocês viram que 500 Hz aí, essa frequência mais usada nos médio graves, né? Depois temos 2000 Hz. Lembrando, claro, que todo som, para ter qualidade, ele tem que responder pleno a todas as frequências. Então, um falante de 18 ou de 15, ele não pode tocar essa frequência de 500 Hz se ele não foi feito para isso. Normalmente, os falantes de 18 são feitos para subgrave e chegam até 120, 150 Hz bem. Depois disso, eles caem demais. Não seria interessante tacar 500 vibrações por segundo num falante de 15, 18 feito para subgrave, pois o cone deles é pesado, é grande, é ruim para eles vibrar tanto vezes por segundo, talvez nem vão conseguir, e pode esquentar muito a bobina. Então o aconselhável é, claro, usar crossover e deixar chegar só até a frequência recomendada pelo fabricante ou pelo manual desse falante. Não significa no manual que ele pega de
20 a 1000 Hz, que é para usar isso. Isso ali é só o máximo que ele pega, com vários decibéis a menos, só para dizer o máximo que ele consegue pegar. Não significa que é para usar aquilo. Então tem que falar com o fabricante para ver qual o corte certo. Normalmente falando de 15, 18 feitos para sub, só chegam até 100, 125, 150 Hz. Não se deve deixar passar 200, 300, 400 Hz ou mais para um falante desse. Deve cortar lá no LP do módulo ou do crossover. Bom, gente, agora vamos para 2000 Hz, que é uma frequência aí uma voz mais aguda um pouco, né? O grito de uma criança, por exemplo, deve tocar em torno de 3000, 4000 Hz, então dá para ver que realmente 2000 Hz já é uma voz comum, mais gritante também, e bem forte de se ouvir. Então é uma frequência aí que muita gente até quando vai equalizar o som tira um pouco porque ela agride mais o ouvido. Nosso ouvido escuta muito bem essa frequência de 2000, 1000, 3000 Hz. Então é bom às vezes no equalizador diminuir um pouco se você vê que está saturando. Vamos dar um play nela. Vocês podem ver que realmente agride mais o ouvido do que uma frequência aí de 500, 400, 100 Hz. Então 2000 Hz realmente é forte para a gente ouvir. Normalmente a gente corta aí os falantes de médio grave até 1500, 2000 Hz por um falante de alto dB, alta sensibilidade, consegue vibrar 2000 Hz, e os driver titânio de 2000 para cima. Aquelas caixas ativas, normalmente é um falante de 12, um de 15. Quando é um falante de menos RMS, mais sensibilidade, normalmente ele consegue chegar a 1800, 1500, 2000, 2000 e poucos Hz. Normalmente eles cortam de 2000 para cima para baixo o falante e 2000 para cima o driver que vem em seguida, né? Normalmente titânio. Depois a gente vem a frequência de 8000 Hz, que é um agudo mais forte, né? O agudo ele começa ali em torno de 4, 5000 Hz, já dá aquele agudo mais forte. E 6000, 7000, 8000, 9000 Hz são aquelas frequências mais um agudo realmente mais fino e forte. Vamos dar um play aqui para vocês ouvirem. Quem tem Twitter na sua caixa de som vai ouvir mais definido esse agudo. Normalmente o pico dos super tweeters é nessa faixa aí de 8000 Hz também, então você escuta bem forte já num driver titânio, super tweeter, consegue escutar melhor essa frequência de 8000. Depois começa a decair, então assim nosso ouvido já não escuta tão bem muito acima de 8, 10 mil. Então ali pela faixa de 12, 13, 14 já começa a enfraquecer esse agudo para o nosso ouvido. Eu vou mostrar para vocês aqui agora 16.000 Hz, que é uma faixa de agudo bem fina, para muitos o limiar de audição, então significa que muitas pessoas depois dos 16.000 já praticamente quase não escutam, e os que escutam seria muito baixinho. Vamos dar um play para ver. Vocês podem escutar que é um agudo bem fino, entre aspas, né? Então, pouca gente aí, quem tem Twitter vai ouvir melhor, quem não tem uma caixa comum talvez não escute tão bem. E depois disso tem aqui 20.000 Hz, que é mais quem tem ouvido treinado conseguiria escutar, e ainda com um dB muito baixo, ou seja, vai escutar mas quase praticamente nada. Então vamos dar um play. E é por isso que muita sonorização aí elas chegam a 20.000, algumas nem chegam, mas também não fazem questão de chegar porque realmente a gente não escuta, né? A maioria do povo aí não vai escutar muito além dos 16.000. Então tá aí todas as frequências testadas, desde 20 Hz até 20.000 Hz, para vocês poderem escutar aí que tem um equipamento de som melhor. E resumindo, qualidade é responder a todas as frequências, então em equilíbrio. Quem tiver aí um sistema de som de 3 vias, digamos, subgrave, médio grave e médio agudo com driver titânio ou uma corneta tweeter, e tiver todo esse som com equalizador bem equilibrado, todas as frequências e tudo cortado certinho, pode considerar que tem um som de qualidade, ou seja, responde bem a todas as frequências. Quem tem um som só com corneta, tweeter e um sub e borracha não pode dizer que o som todo tem qualidade, porque ele não tem médio grave, alguma coisa assim, então sempre vai ficar aquele buraco no som.
Então pode ser que o subgrave seja de qualidade, pode ser que a corneta e tweeter seja de qualidade, mas para ter a qualidade geral mesmo se necessita de um sistema de 3 vias, né? Pois a gente não tem um driver que consiga pegar um médio grave bem definido ali a partir de 100 Hz. A gente também acontece assim no som automotivo muito isso. Já som profissional, você às vezes consegue até com 2 vias ter uma qualidade legal. Por quê? Porque você pode pegar um falante mais fraco, digamos de 400, 300 RMS, com uma sensibilidade muito alta, tipo 99, 100 dB, que consiga responder realmente aí de uns 50 Hz até uns 2000 Hz, e deixando o driver de titânio fazer o resto, e aí com 2 vias apenas consiga uma qualidade bem interessante. Mas são poucos os casos. Aí normalmente automotivo a galera já quer um falante mais pesado, que não consegue vibrar tantas vezes por segundo, então não dá essa qualidade de som. Beleza, gente? Então tá explicado aí sobre frequências, e vamos falar agora sobre o cancelamento de fase no próximo vídeo. Som SC. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook.